né? A pastora Fátima foi muito importante no meu ministério. Às vezes as pessoas me chamam de doutora. Eu digo que na igreja eu sou pastora. Amém. Na igreja eu não sou doutora. Na igreja eu sou pastora. E o meu ministério, o testemunho é muito longo, mas eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular. Meu pai tinha uma missão, ele era missionário. Ele abria muitas obras. Nós viajávamos muito, não tínhamos muito paradeiro, como assim as pessoas dizem, né? E eu cresci com muita fé, sempre fui muito estimulada, com muito temor, mas, embora não saísse da igreja, eu não queria um ministério. E sempre estava dentro da igreja, fazendo as coisas do trabalho de Deus. E estudei, me dediquei, me aperfeiçoei. E a última conversa que eu tive com meu pai, ele disse assim para mim: eu acho muito bonito o que você faz. Você estuda, você corre atrás, você já está com várias pós-graduações, mas você não é pastora. E eu queria ter um filho pastor. E eu prometi para o meu pai que eu retornaria a fazer o IPQ. E não vi mais meu pai em vida. E quando o Senhor levou meu pai, a única coisa que ficou foi: eu não fiz o IPQ. E depois de alguns meses, por ironia do destino, eu fui chamada a assumir um cargo de um concurso que eu havia passado, Secretaria de Segurança Pública. E eu fiquei entre cumprir o que eu falei com meu pai e ir para o ministério. E eu fiquei nesse... Porque porque o conforto, a estabilidade é algo tentador. E eu fiquei pensando, como é que eu vou abrir mão desse concurso para ir para o ministério? Eu tenho que ser madura. Na verdade, eu queria uma estabilidade econômica. Mas eu falei só com Deus. E a pastora Fátima, ela foi para o primeiro encontro de mulheres em que eu era coordenadora. Ela estava sentada, eu ministrei. Ela disse para mim, não sei nem se ela se lembra. Eu estava sentada e o Senhor disse para mim, para eu te dizer que eu não cancelei a sua matrícula do IPQ, está aberta. E você ainda pode retornar e ser apresentada como obreiro neste ano. E para mim isso foi a resposta do Senhor. E desde aquele momento eu me entreguei ao ministério. Estou aqui. Não sei o que Deus quer da minha vida, mas eu estou aqui. Amém? Eu gostaria de convidar as queridas a abrir a palavra de Deus no livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Cantares, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Quantos encontraram? Diga amém. 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 Vamos fazer essa leitura. Vamos prestar atenção no que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei e não o achei. Levantar-me-ei, pois,
e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhe perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Nós temos sentido, Senhor, o derramar do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Senhor, que esta palavra venha de encontro às nossas almas. Que esta palavra venha alimentar o nosso espírito na medida precisa do que necessitamos, Pai. E que possamos sair desse congresso transbordando, Pai, transbordando da Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. As irmãs podem se assentar. Nós temos, durante alguns anos, durante os últimos anos, convivido muito com este tema de aliança. Deus tem movido o coração dos seus servos, não só da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas de outras denominações, a falar sobre aliança. E esse tema é um tema extremamente profundo, é um tema extremamente preciso para os tempos atuais. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu observei aqui todas as ministrações que foram feitas, que as pastoras têm falado de como tem sido difícil enxertar a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos vivendo tempos que alguns anos atrás não vivíamos. Alguns anos atrás não vivíamos. E isso não é apenas na igreja, isso é na sociedade. Quando nós observamos o caminho em que a sociedade está indo, nós não sabemos para onde está indo. E isso não é a minha visão, isso não é uma ideia minha. Os cientistas sociais escrevem constantemente que não conhece o caminho do homem moderno, porque as coisas mudam a todo instante. O que era hoje, amanhã não é mais. E quando você vai no início do século passado, você encontra uma sociedade que tinha como característica uma sociedade de produção. Eu estou fazendo essa introdução porque eu preciso que vocês alcancem a mensagem. Uma sociedade de produção, que trabalhava, que produzia, que tinha objetivos, que as pessoas se empenhavam em uma meta e construir a vida, né? Eu vou fazer um projeto de vida para uma vida inteira. Já no final do século passado, nós temos uma sociedade de consumo. Ah, pastora, mas isso é economia, não é? Isso é o retrato da nossa sociedade atual. Uma sociedade que não quer produzir, uma sociedade que não quer trabalhar, uma sociedade que não conhece os processos que você deve alcançar para um objetivo. A sociedade de hoje quer apenas consumir, receber coisas instantâneas. É a sociedade do macarrão instantâneo. É a sociedade, né, da ostentação.
É a sociedade em que as pessoas apenas estão em busca do prazer, em busca da felicidade, e quanto menos trabalho, melhor. Se eu quero comer e eu nem sei o que eu vou comer, eu vou no fast food e lá tem vários pratos prontos para me escolher. E ali eu escolho o que eu quero comer. Eu coloco no prato o que eu tenho desejo de comer. O que eu tenho desejo de comer. E esse cotidiano, essa sociedade que estamos vivendo e convivendo, ela afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. E da mesma forma que fazemos no nosso dia a dia, muitos, não são todos, graças a Deus, muitos querem fazer isso com a sua fé. Eu quero um Deus que facilite as coisas para mim. Eu quero um Deus que me faça um milagre instantâneo. Eu quero um Deus que me abrace nas minhas necessidades. Um Deus que eu não precise pagar preço e que eu coma a palavra, aquilo que me convém. Olha o que a pastora Josicélia falou, é isso. Eu escolho o que eu quero ouvir, eu escolho a promessa que Deus tem para a minha vida, eu escolho acreditar no melhor. Mas carregar a cruz, ninguém escolhe. Carregar a cruz, pagar o preço, ninguém escolhe. E é por isso que nós olhamos para os cristãos hoje e nos perguntamos por que mudou tanto. Porque os cristãos hoje não estão alcançando, não fazem mais o que se fazia lá nos anos 70, 80. E eu nem vou puxar muito para trás, porque eu vou me envergonhar. O que está acontecendo? As pastoras falam, gente, quantas almas você ganhou? Você já evangelizou a sua vizinha? Você já evangelizou os seus colegas de trabalho? Muitas pessoas se calam. Mas nos tempos antigos, a igreja do Evangelho Quadrangular era uma igreja de tendas. Era um tempo de conquista. Era um tempo em que os pastores pegavam as suas tendas e saíam levando a palavra de Deus. Hoje, a mobilidade é outra. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo na era da informática. Então levar o evangelho já é de outra forma. Mas as pessoas não estão usando as facilidades para falar de Jesus. As pessoas têm usado muitas vezes a ciência para se distanciar dos princípios da palavra de Deus. E quando eu estava analisando o porquê de uma sociedade, por que a sociedade está dessa forma, eu cheguei a uma conclusão, o Senhor falou ao meu coração: esta é uma geração de ausências. Esta é uma sociedade de ausências. Pessoas que foram formadas na completa ausência de quê? Da sua essência? Da sua essência? Mas pastora, que essa sociedade é uma sociedade de ausência? Porque o inimigo sabe que na ausência da essência ele pode fazer muitas coisas. Infelizmente. Na ausência do que não pode faltar, o inimigo encontra brechas para destruir, porque o projeto do inimigo não tem fim, e ele quer formar um povo forte para o fim dos tempos, e quer enfraquecer o povo de Deus. E essa ausência, ela já começa no século passado. Essa ausência já começa com crianças que
família do Brasil, infelizmente, é monoparental. O que quer dizer isso, pastora? É a família onde existe apenas um pai ou uma mãe. E na maioria das vezes, uma mãe. E pode parecer que isso é um detalhe. Não é. Porque toda criança que não tem um referencial de pai e de mãe, ele já tem algumas dificuldades na vida. Por quê? Porque o que Deus fez, a essência de Deus, é que a família seja o pai e a mãe. Porque o ser humano, para ter uma boa formação, ele precisa do pai e da mãe. E quando nós vamos na palavra de Deus, nós encontramos isso. Por quê? Porque Deus, quando trouxe Jesus ao mundo, ele se preocupou de dar a Jesus humano uma formação de excelência. E é por isso que Deus se preocupou em dar a Jesus uma mãe como Maria e um pai como José. E Jesus, ele precisava ser cuidado, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo divino, mas ele como criança, ele precisava ser amado, ele precisava ser acolhido, ele precisava ser formado. E quando Jesus, aos 12 anos, a Bíblia diz que ele vai a Jerusalém e os pais percebem a falta de Jesus. E eles pensam que, ele é filho de Deus, não vamos nos preocupar não. Não, eles retornam em busca do seu filho. E ele encontra o seu filho no templo com os doutores. E quando José e Maria chegam lá e Jesus os vê, o que é que Jesus faz? Jesus diz, eu sou o filho de Deus? Não, Jesus segue os seus pais aqui na terra. Isso significa, Jesus teve uma formação que os nossos filhos precisam ter. Quando eu falo de ausência, eu falo de algo muito importante. Quando eu li o livro de Cantares, nós encontramos uma noiva que sente a ausência do seu amado e ela se desespera. E ela começa a procurar o seu amado incansavelmente. Onde está o amado da minha alma? Eu olhei no meu leito e não encontrei. E era noite. E ela sai, mesmo à noite, sendo algo temeroso, mesmo correndo riscos, a noiva sai ao encontro do amado, ao encontro daquilo que está ausente. O amado da minha alma. Eu poderia aqui falar sobre o amor de Deus por Israel, o amor de Jesus pela igreja, o amor da noiva pelo noivo, mas eu quero falar de relacionamento entre pessoas. Porque Cantares, ele é rico, porque ele consegue descrever o físico, a alma e o espírito. Glória a Deus. No livro de Cantares, nós percebemos claramente as nossas partes. Todo homem, ele é tridimensional, tricotômico. Corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui. É o físico. É o que geralmente, quem não tem olhos espirituais, só vê o corpo, só vê a aparência, só se preocupa com o físico. A alma é os sentimentos, é as aspirações, é as percepções. O que quer dizer isso, pastora? É o que te faz feliz, o que te machuca.
o que você busca, o que te dá prazer, o que te satisfaz, o que faz você desejar, está na alma. E o Espírito, né? O Espírito é a razão. É por isso que a Bíblia diz que a nossa fé precisa ser racional. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Porque se formos crentes guiados por emoções, estamos fatalmente propensos a cair nas artimanhas do inimigo. E esta noiva aqui, ela diz: o amado da minha alma. E uma alma com lacunas, uma alma com ausência, ela não consegue ver o perigo que está correndo. Ela vai a lugares que, pela razão, não iria nunca. É por isso que mulheres carentes fazem coisas que até o diabo duvida. A pessoa que é sedenta de amor, a pessoa que é sedenta de autoestima, a pessoa que é sedenta, né, de cuidado, de aceitação, ela se destrói com drogas, ela se destrói com vícios, ela se destrói em tudo que o inimigo coloca à frente dela. Você olha para uma mulher e fala assim: meu Deus, uma mulher tão bonita, uma mulher tão inteligente, uma mulher tão posicionada, como é que essa mulher se envolve nessa situação? Alma ausente, com ausências, com lacunas, que muitas vezes foi construído durante a infância, durante a adolescência e a sua juventude. E as pessoas vão crescendo, mas não amadurecem, porque algo ficou mal resolvido lá atrás. E nós falamos de amadurecimento espiritual. E eu fico pensando, por que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não amadurecem? Porque a alma está doente. Porque busca a cura física. Busca muitas vezes o prazer físico, aquilo que é apreciável. Mas esquece de reconhecer que a alma precisa ser tratada. E uma alma doente pode levar a pessoa a perder a salvação muito fácil. Crentes guiados por emoções tem sido um problema, tem sido uma preocupação, porque os tempos difíceis estão chegando, e quem não tem resistência não vai suportar. Quando eu falo em aliança, eu quero falar sobre a aliança dentro dos princípios da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não quero falar do significado que a sociedade dá à aliança, porque nós temos os mesmos nomes há séculos e séculos, mas mudou a interpretação, mudou o conteúdo. Eu falo de pacto, eu tenho uma ideia muito clara de pacto. Pacto para mim é pacto de vida, ou é ou não é. Mas a sociedade diz que todos os pactos podem ser relativos. Tudo é muito flexível. E quando nós pregamos sobre pacto, tem muita gente que ouve a ministração, mas nesse raciocínio de que as coisas podem ser conversadas, de que as coisas podem, né, ser ajustadas para o meu bem-estar, que Deus pede para você sacrifício, mas para mim não. Quando eu digo de amizade, presta atenção no exemplo de amizade que vocês vão entender. Quando eu falo sobre amigo, eu penso que um amigo pode ser muito mais que um irmão, está na Bíblia. Mas se você encontra pessoas aí de 50, 60 anos, elas vão dizer assim: amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração, e é isso também. Mas essa nova geração não pensa assim. Amigo é algo que eu consigo rapidinho numa rede, e se não me
É um negócio sério. Na alegria, na doença, né? Enfermo ou com saúde, na tristeza e na felicidade. É para a vida inteira. Mas a geração de hoje já não é assim. Que seja infinito enquanto dure. Que seja, e o pessoal gosta disso, viu? Coloca isso numa rede social que você leva tanta curtida. Que seja infinito enquanto dure. Tudo é na extravagância. Extravagância. Adoradores que extravasam. Mas quando chega em casa, isso aqui, ó, fechadinho. Só barulho. Alimento nada. Almas que estão sendo debilitadas. Almas debilitadas. Espíritos fracos. Não vão suportar os tempos difíceis. Não vão suportar os tempos difíceis. Quando eu olho para a história da igreja, lá no final, lá no início, que eu vejo a história dos mártires, que eles morriam, eram crucificados de cabeça para baixo, eram apedrejados. Por quê? Porque eles tinham um ideal. Se fosse hoje, ficava muita gente não. Eu me preocupo com a igreja do mundo, desse nosso universo aí, ó, capitalista, porque é confortável demais. Eu amo missões, eu choro por missões, eu leio muitos artigos de cristãos que estão sendo sacrificados nos países em que o evangelho é difícil, e eu fico imaginando essas pessoas não negarem ao Senhor. Mas aqui que tem essa liberdade toda, as pessoas negam o tempo todo. Negam o tempo todo. Porque falam de palavras, mas não tem uma vida conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. A sociedade está doente. Convivemos nela. Mas eu não faço parte dela, porque eu faço parte dos planos, do projeto do Senhor lá no céu. Os seus filhos não devem fazer parte dessa sociedade. Os seus filhos fazem parte de um projeto de Deus lá no céu. Geração eleita, sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido para a nova Jerusalém. Glória a Deus por isso. As mães, eu não vou falar de mãe negligente, não vou. Vocês são mulheres aliançadas. Vocês são mulheres de Deus. Eu vou aqui dizer que vocês não cuidam dos seus filhos. Eu vou aqui dizer que vocês deixam os meninos sem tomar banho, que vocês não dão uma alimentação adequada, que vocês deixam os meninos sem vestir. Nunca. Isso é o básico. Mas você tem que ver o seguinte, presta atenção. Seu filho não é um corpo. Seu filho é corpo, alma e espírito. Não prepare seu filho apenas para este mundo. Prepare seu filho para o céu. Porque às vezes nós pedimos ao Senhor prosperidade para dar uma escola melhor para os nossos filhos, para dar um curso melhor para os nossos filhos, para colocar um pão digno na mesa, para dar uma roupa digna para os nossos filhos. E essas crianças vão recebendo tudo muito facinho,
Senhor. Se nós não tivermos cuidado, os nossos filhos vão ser perdidos para o exército do mal. Porque o mundo é mau. O diabo não precisa aparecer de chifre. Ele está muito bonito aí na rua, atrativo. Atrativo, que é para confundir, atrair os nossos filhos. E quando eu vou na Bíblia, eu encontro coisas espantosas. Nós temos exemplo de grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que mesmo tendo uma vida santa, negligenciaram com os seus filhos. Davi é um dos grandes exemplos de homens segundo o coração de Deus. O rei Davi é um exemplo de conquista, de humildade, de relacionamento com Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus, de guerrear por Deus, de derrubar gigantes. Mas Davi foi ausente na vida dos seus filhos. E a Bíblia diz que em um determinado momento houve um problema lá na família de Davi. E este problema é que o seu filho primogênito se apaixonou pela sua irmã Tamar, né? E tirou a honra de Tamar. E Absalão, irmão de Tamar, ele ficou furioso, porque o seu irmão fez isso com a irmã. Presta atenção. E ele quer ter com Davi. Davi sabe, fica chocado, mas Davi não fez nada. Foi omisso. E antes de Absalão começar a terrorizar o reinado do pai, ele esperou 2 anos. Ele esperou 2 anos por uma resposta de Davi. Não veio. E aí a história está lá toda no livro de Samuel. Ele faz justiça pelas próprias mãos. Ele se levanta contra o pai. Ele começa, né, a convencer pessoas a fazer um exército contra o rei, contra o seu pai. Em uma batalha, Absalão morre. E às vezes nós olhamos essa história e nós falamos assim, aí olha, se levantou contra o pai, olha o fim de Absalão. Morreu. Mas nessa história ninguém ganhou. Porque não existe um homem segundo o coração de Deus que fique feliz com a morte do seu filho. Não há uma pessoa que tenha o coração de Deus que fique feliz com a morte do outro. Davi chora de arrependimento, porque no íntimo de Davi, ele sabe que ele deveria ter conversado com Absalão, ele deveria ter ouvido Absalão, ele deveria ter tido posicionamento naquele problema familiar. E às vezes as pessoas se ausentam dos problemas da família. Vou deixar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Mas Deus deu a sua família para você cuidar. Glória a Deus. Verdade. Nós precisamos aprender que nós temos responsabilidade com os nossos. Nós somos formadora do caráter dos nossos filhos. Não adianta você orar, você ir para um congresso, você chegar em casa daquele jeito tinindo, mas se você não muda o seu comportamento, a sua maneira de ser. A Bíblia fala o quê? Ensina o teu filho o caminho que deve andar.
ensinar o caminho que deve andar. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Porque no caminho ele está andando junto com você. Não há melhor mensagem do que o seu testemunho dentro de casa. Não há melhor ensinamento do que o seu caráter resplandecendo dentro da sua casa. E veja que o inimigo, ele é tão astuto, porque ele quer tirar de nós o que Deus nos delegou desde a formação do homem. Deus nos diz que nós que devemos ensinar os nossos filhos. E hoje o mundo quer fazer de nós apenas meros reprodutores de seres humanos. Isso é forte. Isso é forte. Por que, pastora Zana? De onde você tirou isso? Hoje você pergunta para um professor, ele não diz mais, eu sou pedagoga, eu sou professora. Não, fala, eu sou educador. Quem é educador é o pai e a mãe, não é professor, não é escola. Não adianta você pagar a escola cara porque acha que seu filho vai sair ótimo de lá. Não vai. Sai cada dia mais sedento de pai, de mãe, de limites. Porque é pastora, que tem membro que não obedece pastor, porque não aprendeu a obedecer o pai e a mãe em casa. Por que é que tem gente que não se enxerga? Porque não aprendeu limites com o pai e com a mãe. Você tem que ensinar limites para o seu filho. Tudo tem limite. Tudo tem limite. O sacerdote Eli era homem de Deus. A Bíblia não diz que Eli prevaricava no templo. A Bíblia não diz isso. Mas o Senhor chama Eli e diz que tinha algo contra os filhos de Eli. E a Bíblia Deus manda recado para Eli. Olha, não estou gostando do que os teus filhos estão fazendo na minha casa. Os filhos de Eli não estavam honrando o lugar do Senhor. Os filhos de Eli contaminavam, prevaricavam na casa de Deus. Profanavam o que era santo. Profanavam o que era santo. Não esqueça disso. Porque as coisas do Senhor continuam sendo santas. Glória a Deus. Não é porque qualquer coisa agora vai que as coisas de Deus vai. Deus não muda. Deus é eterno. Ele é alfa, ele é ômega, ele não vai mudar porque a sociedade muda. É você que tem que mudar para entrar em formato de Deus. E aí Deus fala assim, olha ali, você vai ter que mudar, porque senão eu vou decretar algo forte, não vai sobrar ninguém na sua geração. E um dia Samuel, que estava dormindo, e Deus havia se silenciado um tempo ali, né? Às vezes Deus fica em silêncio. Verdade. Deus fica em silêncio. Verdade, fica. Deus não já te avisou o que você deve mudar na sua vida? Agora você quer o quê? Você quer, né? Manter um diálogo com Deus, convencer Deus que você acha que da sua forma é melhor, é mais fácil para você, que daquele jeito não dá, porque você é diferente. E Deus fala com Samuel. Eu não vou me falar muito assim, porque eu só quero exemplificar. E Samuel, uma criança, transmite o recado do sacerdote Eli. Mas a Bíblia diz que Eli só falava. E só falava. Esse
efetivamente ele não fez algo para mudar aquele comportamento dos seus filhos. E o dia chegou, eles morreram na batalha. Ofni e Finéias, né, pastor Ivone? Ofni e Finéias. Às vezes eu esqueço, né? Ofni e Finéias morreram. Eli, quando soube, caiu para trás e morreu. A mulher de um dos filhos estava grávida, teve um filho com parto antecipado, colocou o nome Cabote. Foi-se a glória de Israel. Uma família de sacerdote não honrando a palavra de Deus, destruiu a geração sacerdotal e deu derrota ao povo de Israel. E a arca da aliança foi levada. A glória do Senhor. A nossa família é o retrato da vida espiritual que nós temos com o nosso Deus. Me desculpe você que passa por situações com filhos que são rebeldes, com filhos que não se convertem, com filhos que estão totalmente desvinculados de uma vida santa. Me perdoe, mas eu quero te dizer que esse seu filho, se ele olha para você e vem você uma mulher de Deus, ele vai dizer para as pessoas assim: quando eu for cristão, vou querer ser que nem a minha mãe. Ou um dia ele vai dizer assim: um dia eu ainda deixo tudo isso e vou ser cristão como a minha mãe. Mas se a sua vida cristã é uma vida de aparência, a sua família vai dizer: se for para mim ser crente desse jeito, se for para mim andar na igreja desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Porque nós, geração do Senhor, precisamos ter uma postura diferente. Diferente não é o que o mundo está aí nos ensinando, mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Glória a Deus. Geração de mulheres aliançadas, mas aliançadas no conceito de Deus sobre aliança. A aliança não se quebra. Verdade. A aliança não tem vírgula. A aliança não tem ponto e vírgula, e a aliança não tem ponto. A aliança não tem remendo. O anel tem. O anel ostenta, né? Anel ostenta. Você quer ostentar? Coloca um anel, coloca uma pedrona assim, ó. Ostentando. Mas a aliança tem um significado. O significado, sabe qual é o significado da aliança? Eu nunca vou deixar Jesus e Jesus nunca vai me deixar. Glória a Deus por isso. Quando você vai perto, alguém me dá um toque, viu? Porque pastor é assim, quando começa, não quer parar mais. E eu sei que muitas de vocês estão aí sofrendo com as suas ausências. Eu falei aqui de que vocês não devem se ausentar do seu papel de mulher cristã. Eu disse que você não pode se ausentar do que o Senhor delegou na sua mão, que são a sua família, os seus filhos, os seus. Os teus. Eu olho para os meus filhos e eu faço o que eu posso por eles. E uma das coisas mais lindas e que me machuca muito fazer com os meus filhos é dizer não. Como dói dizer não para um filho. Mas é preciso. Principalmente quando às vezes você tem condição de dizer sim. E eles ficam tão chateados, tão revoltados. E criança manipula, viu? É verdade. Você cuidado que você
você é aliançada do Senhor. Você vai se deixar manipular por filho? Por criança? Não, você é a mãe. Quem sabe é você. É isso aí. E aquela criancinha, esse ser tão inocente, ele fica ali pescando. E aí ele pede uma coisa e você fala não. E ele pede de novo, você fala não. E ele começa, ó. E você tem problema demais para resolver. Aí você fala, tá bom, vou te dar. Você não sabe o monstro que você está criando. Eu não quero que você saia daqui uma super mãe. Eu não quero que você saiba muitas coisas. Mas que pelo menos o Senhor te dê entendimento para dizer não é não. E sim é sim. E tá bom. Porque quando ele crescer, ele vai entender que não. Não, aqui você não entra não. Isso é forte, isso é difícil. É muito difícil para mim. É mais difícil do que eu dar uma chinelada no meu filho. E eles ficam ali, mas meu colega tem. Você não me ama. Você não gosta de mim. Eu tenho vergonha, todo mundo tem, eu não tenho. Por que, pastora, se eu posso mudar? Você precisa ensinar ele que tudo tem limite. Que ele tem que aprender a lutar, que ele tem que aprender a construir para ter merecimento. Isso vai refletir na vida espiritual dele. Ele vai crescer sabendo que ele vai ter que pagar o preço, que ele vai ter que orar, que ele vai ter que ter merecimento para receber as bênçãos de Deus, que ele vai ter merecimento para entrar no céu. Porque se ele cresce dessa forma, ele acha que Deus tem a obrigação com ele. Quantos minutos eu tenho? 10. 10 minutos. Criar filho hoje é muito complicado. Uma família hoje é muito complicado. Mas não se ausente da vida dos seus filhos. Abrace seus filhos. Beije seus filhos. Não fale mal do pai dos seus filhos para ele. Seus problemas resolva você e ele. Não lance para os seus filhos, porque ele sofre em saber que o pai dele não é o ideal. Ele tem que respeitar o pai, porque se ele não respeita
família. Deus quer mudar a história da sua igreja. E começa assim, nesse testemunho. E eu disse para vocês que uma alma doente, ela não mede consequências. Uma alma que sente ausência, ela não sabe os perigos que corre. E eu sei que aqui muitas de vocês estejam sofrendo de ausências. Pessoas que perderam seus entes queridos. É algo que não esquece. É algo que não esquece. Mas fica a certeza, quando o ente querido era cristão, que vai ter um momento em que o encontro será eterno. E como é bom saber que a família da gente vai viver no reino de Deus, né? Então não esqueça disso não. Não esqueça. Mas há pessoas que sofrem da ausência de pessoas que estão aqui, que não se foram, mas é ausente. Eu já falei, já peguei no meu grupo uma vez, as viúvas de marido vivo. Ele está vivo. Eu vejo ele, mas eu não sinto que ele pouco se importa comigo. E dói. Dói porque está no casal, mas o casal só funciona um. Quando vem o problema, quando vem a doença, quando vem a ansiedade, você não pode contar com eles, porque eles não estão nem aí para você. E tem os filhos que não se foram, mas são ausentes também. Você deu a vida pelos seus filhos, mas hoje eles fazem de você um peso na vida deles. Você está doente, não aparece para te dar um remedinho. Você precisa de ajuda, não aparece para estar ao seu lado. E se brincar, coloca você na fila de idosos, que é para ele não pegar a fila. Isso é triste. Eu fico pensando que os filhos são esses. Eles são os filhos mimados da sociedade de consumo. Mimados. Mas eu quero dizer para você, para mim, para todo mundo, porque o tempo está acabando. Está. Eu aprendi a ter limites com minha mãe, viu? Ou eu me comportava, ou eu saía da igreja toda beliscada. Eu não belisco meus filhos. Eu só olho. Mas o método da minha mãe era: amém? Amém. Eu sei que quando eu chego na igreja, a igreja é lugar de adorar o Senhor, de ser alimentado, não é lugar de smartphone, de celular, de selfie, nada disso. Cuidado, tem muitos filhos de crentes que estão desrespeitando a casa de Deus de outra forma. Para concluir, você pode ter dor, ausência onde for. Mas Jesus nunca te abandonou. E aí eu me lembro de Maria Madalena. Maria era possuída por espíritos malignos.
Sabe por que Maria era possuída por espíritos malignos? Porque ela tinha uma alma doente. Porque uma alma doente dá abertura aos espíritos malignos. E quando ela se encontra com Jesus, a história de Maria Madalena é outra. É uma história digna. É um exemplo. E ela anda. E ela observa o que Jesus faz. E a vida dela é outra. E Jesus é crucificado. E Jesus é sepultado. Mas Maria não conseguia conviver com esta ausência. E a Bíblia diz que elas iam ao sepulcro todos os dias. Porque nós temos laços, sabe? É difícil. Quando eu falo de ausência, o Espírito Santo vai fazer você pensar na viagem que é ausência. É muito difícil não ter aquilo que nós precisamos. A ausência não é falta de qualquer coisa. A ausência é falta do que não pode faltar. Essência.